Saia, 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 venha, calma, 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 calma. Água estão jogando o que você está vendo. Uma das derrotas mais humilhantes da história recente do México, numa quinta-feira comum de outubro de 2019, a cidade de Culiacán se transformou em um campo de batalha, onde centenas de pistoleiros, armados até os dentes, tomaram o controle absoluto das ruas. Não foi um filme nem exagero da mídia, foi real, brutal e deixou claro que o narcotráfico mexicano tem poder suficiente para dobrar o estado. Por cerca de 3 horas, das 15 às 18h, Culiacán enfrentou fogo cruzado, veículos incendiados, reféns e terror. O fato detonador foi a prisão de Ovidio Guzmán López, um dos filhos de Joaquín El Chapo Guzmán. O que veio depois superou todas as previsões. O governo mexicano, pressionado pela violência de Satanás, teve que libertar o narcotraficante para evitar um massacre. Vamos primeiro entender a fundo o que ocorreu em 17 de outubro de 2019. O dia em que aconteceu, o Culiacanazo. Você sabia que o Culiacanazo foi mais que um ataque armado, sendo também uma ofensiva psicológica contra a polícia? Se este relatório interessou vocês e querem que a gente faça outro parecido, escrevam Culiacán nos comentários e vamos preparar outro similar. Vocês também podem deixar suas sugestões aqui embaixo. Vamos começar. Para compreender melhor o contexto do Culiacanazo, é necessário conhecer os protagonistas dessa história sangrenta, os Chapitos, o braço forte do cartel de Sinaloa. Trata-se de uma facção composta principalmente pelos filhos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, o narcotraficante mexicano mais famoso do mundo. Embora sejam de mães diferentes, todos compartilham o mesmo pai e um objetivo em comum: perpetuar o legado de El Chapo e consolidar seu controle sobre um dos cartéis mais poderosos do mundo. El Chapo Guzmán havia construído, durante décadas, um império criminoso capaz de rivalizar com corporações multinacionais em termos de organização, logística e alcance global. Quando foi capturado em 2016 e extraditado para os Estados Unidos em 2017, muitos acreditaram que o cartel de Sinaloa iria desmoronar, mas estavam muito enganados. Seus filhos assumiram o comando do negócio com uma ambição que superava até mesmo a do seu fundador. Ao contrário de outras organizações criminosas mexicanas, que se concentravam principalmente na cocaína, os Chapitos revolucionaram o mercado do narcotráfico, ao incorporar metanfetaminas e principalmente fentanil. Essa última droga sintética se tornou uma epidemia nos Estados Unidos nos últimos anos, destruindo comunidades inteiras e gerando milhões de dólares em lucros. Para o cartel de Sinaloa, o fentanil é 50 vezes mais potente que a heroína e pode ser fabricado em laboratórios clandestinos com precursores químicos importados, principalmente da China. A revolução que causou se justifica pelo baixíssimo custo de produção, pela facilidade de transporte devido à sua potência concentrada e pelas margens de lucro astronômicas que gera. Os Chapitos entenderam que o futuro do narcotráfico estava nas drogas sintéticas, não nos cultivos tradicionais, e praticamente monopolizaram o novo cenário. É por essa razão que os descendentes de Chapo apareciam em todas as listas dos mais procurados pelas autoridades norte-americanas. Desmantelar essa facção se tornou uma prioridade absoluta para a segurança nacional, tanto do México quanto dos Estados Unidos. Uma vez preso, Chapo, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, que é o irmão mais velho de Ovidio e chefe absoluto dos Chapitos, assumiu o controle. Seu nome consta em várias acusações federais ligadas ao tráfico em massa de drogas. Com ele atuam Jesus Alfredo Guzmán Salazar e Ovidio Guzmán López, cada um com sua área de influência, mas unidos por laços de sangue e negócios. A estrutura dos Chapitos não é apenas a de uma organização familiar. Sob seu comando atuam células de pistoleiros, conhecidos como os Ninis, um grupo de assassinos jovens e extremamente violentos que servem como braço armado. Esses pistoleiros têm treinamento paramilitar, salários altos e benefícios como atendimento médico para suas famílias. É, essencialmente, um exército privado com todos os direitos e benefícios de qualquer trabalho formal. E só precisava de uma ameaça aos seus interesses para desencadear uma guerra contra quem fosse necessário. Ninis são famosos pela brutalidade e lealdade total aos Chapitos. Muitos deles cresceram em comunidades onde o cartel de Sinaloa
era a única fonte real de emprego e estabilidade econômica para esses jovens. Trabalhar para os chapitos não é uma opção, mas sim a única alternativa à pobreza extrema. Diante disso, a engrenagem seguia violenta, porém previsível. Essas tensões internas dependiam de um equilíbrio muito delicado. Qualquer ruptura podia terminar em uma explosão de violência brutal. É fácil imaginar como tudo aconteceu. Em 2 de abril de 2018, um juiz federal do Distrito de Colômbia, Estados Unidos da América, emitiu ordem de prisão contra Ovidio Guzmán Lopes por associação criminosa. Para distribuir metanfetaminas e fentanil, a ordem estava em andamento há meses e finalmente chegou às mãos das autoridades mexicanas em setembro daquele mesmo ano. Ovidio, conhecido como Ratón, tinha então 29 anos e mantinha um perfil bastante discreto em comparação com seus irmãos. No entanto, sua participação nas operações do cartel era fundamental. Os Estados Unidos o consideravam um dos principais responsáveis pelo fluxo de drogas sintéticas para seu território. A pressão internacional era enorme. O México não podia se dar ao luxo de ignorar a ordem de extradição. O problema era que capturar o filho do Chapo em seu próprio território, no coração de Sinaloa, equivalia a declarar guerra contra aquele exército privado de assassinos dispostos a tudo. Era cutucar o leão sem ter um plano B. E foi exatamente isso que aconteceu. O dia 17 de outubro de 2019 começou como um dia normal em Culiacán. Ninguém esperava que, no submundo, surgisse um confronto capaz de transformar a cidade em zona de guerra. Às 14h30, uma patrulha composta por 35 integrantes da Guarda Nacional e do Exército Mexicano localizou Ovidio Guzmán Lopes em sua residência no bairro Três Rios, uma área residencial de classe média alta em Culiacán. A inteligência militar havia rastreado seus movimentos durante semanas e havia obtido sua localização exata. A patrulha cercou a casa e deu ordens de advertência. Foi uma situação tensa, na qual ambos os lados avaliavam suas chances com os dedos nos gatilhos. Finalmente, os agentes conseguiram que Ovidio saísse com as mãos para o alto, não houve disparos nem resistência. O líder dos Chapitos se entregou tranquilamente, quase como se soubesse que a situação estava sob controle, e talvez fosse mesmo assim. As imagens capturadas durante esses momentos mostram soldados vestidos de preto, fortemente armados, ordenando que Ovidio se ajoelhe. O filho do Chapo obedece sem reclamar, recebe um celular de um oficial e é instruído a ligar para seu pessoal depor as armas. No vídeo, ouve-se a voz de Ovidio dizendo palavras que logo perderiam todo o sentido. No vídeo, ouve-se Ovidio dizendo palavras que logo perderiam todo o sentido. Tudo indicava que a operação tinha sido um sucesso absoluto. Os militares tinham capturado um dos narcotraficantes mais procurados do país sem disparar um único tiro, sem vítimas, sem violência. Tão inusitado quanto tranquilizador. Só que não era bem assim. A notícia começou a circular na mídia e nas redes sociais. O filho do Chapo estava detido, mas foi o que se conhece como um rastilho de pólvora. O que ninguém calculava era que esse rastilho tinha sido aceso em cima de um paiol. Os primeiros a saber foram os pistoleiros do cartel de Sinaloa. A ordem de prender Ovidio se espalhou rapidamente por toda a cidade. Centenas de homens armados receberam a ordem de tomar as ruas, atacar instalações militares e fazer o que fosse necessário para libertar o herdeiro. O inferno estava abrindo suas portas em Culiacán, e é assim que nossa história volta ao começo. Depois das 3 da tarde, chegaram os primeiros relatos de tiroteios em vários pontos da cidade. Logo ficou claro que não eram brigas de gangues ou casos isolados, mas algo diferente, e as forças de segurança mal puderam entender a dimensão. Uma invasão brutal e coordenada realizada com precisão militar, contou com 350 a 400 pistoleiros em posições estratégicas. Chegaram em comboios de caminhonetes blindadas, usando coletes à prova de balas, fuzis, granadas e metralhadoras de alto calibre. Alguns carregavam rifles Barrett M8 2,50 feitos para perfurar concreto e aço, exclusivas das forças, mas traficadas dos Estados Unidos para os cartéis mexicanos. O estrondo desse arsenal desproporcional ecoava pelas avenidas, enquanto os pistoleiros avançavam sem encontrar resistência efetiva.
Os policiais locais, surpreendidos e em menor número e armamento, não puderam fazer nada. As comunidades, as comunicações por rádio entre as diferentes corporações policiais eram um reflexo do caos que tomava conta das ruas. Eram relatados tiroteios em 8 ou 9 pontos diferentes da cidade, veículos militares crivados de balas, civis correndo apavorados, mães arrastando seus filhos para dentro dos comércios, enquanto o chumbo zunia sobre suas cabeças. Alguns comerciantes baixaram as cortinas metálicas de seus estabelecimentos e se refugiaram nos porões ou depósitos, rezando para que as balas não atravessassem as paredes. Os pistoleiros, entrincheirados de forma profissional, esmagavam a polícia com uma superioridade de recursos que colocava todas as instituições em xeque. Proteger os civis a si mesmos ou pensar nos familiares sequestrados e se render? Naquele dia, cada agente das forças sentiu-se atravessado por essas 3 incógnitas. Talvez nesse ponto eles já estivessem moralmente derrotados. O cartel usou veículos enormes com placas de metal como parte de sua estratégia. Essas caminhonetes, blindadas artesanalmente, permitiam que eles entrassem em áreas com forte presença policial, rompessem as linhas de defesa e assassinassem servidores públicos sem medo das balas inimigas. Mas o mais impactante não foi apenas a violência desencadeada, e sim o nível de organização e capacidade logística demonstrados. Em poucos minutos, os pistoleiros ocuparam áreas estratégicas de Culiacán e controlaram pontos vitais. Cercaram bases militares, bloquearam as saídas e atacaram conjuntos habitacionais de famílias de soldados. Foi uma operação cuidadosa, rápida e de modo terrível, magistral. Eles não só tinham como reféns vários soldados capturados em patrulhas, mas também as esposas e filhos dos militares que naquele momento faziam a guarda de Ovidio Guzmán Lopes. Do outro lado da cidade, o cartel de Sinaloa tinha jogado todas as suas cartas. Ou eles libertavam o Ratón, ou o sangue de centenas de inocentes inundaria as ruas de Culiacán. Era uma corrida contra o relógio. Uma simples demonstração de força dos sicários podia causar um massacre. Enquanto Culiacán era tomada pelo caos, os militares que custodiavam Ovidio receberam a ordem de transferi-lo para uma instalação mais segura. O líder do cartel foi colocado em uma caminhonete blindada, escoltado por várias unidades do exército, mas os pistoleiros sabiam de todos os movimentos das autoridades. E um grupo de assassinos seguiu de perto o comboio, com uma única missão: interceptá-lo e libertar o filho do Chapo, não importando o custo. Um pistoleiro que participou dessa operação contou anos depois o que viveu naquele dia, segundo seu testemunho. A ordem era clara: impedir o Ratón de chegar ao destino e fazer o necessário para libertá-lo. Durante o traslado, uma troca de tiros feroz foi desencadeada. Os soldados, presos no meio do fogo cruzado e cientes de que suas famílias estavam sendo mantidas reféns, começaram a entregar suas armas. Não era covardia, mas sobrevivência. A batalha já estava perdida. Antes do início, às 17h04, houve queima em massa de veículos. E no presídio de Aguaruto, um motim organizado permitiu a fuga de 51 presos ligados ao cartel de Sinaloa. Muitos desses fugitivos se apresentaram imediatamente aos chefes de praça para se juntar aos combates. Os reforços do narcotráfico haviam chegado, a situação era insustentável. Além da violência, houve relatos de tentativas de suborno a altos funcionários militares. Os números indicavam ofertas entre 500 mil e 3 milhões de dólares para que liberassem Ovidio. Segundo as autoridades, nenhum suborno teve êxito, mas a pressão era esmagadora e parecia não poupar ninguém. Desesperados, os militares pediram que o próprio Ovidio contatasse seus irmãos para parar os ataques. A resposta foi categórica. Eles não iam parar. Inclusive, ameaçaram diretamente o pessoal militar e suas famílias. O cartel de Sinaloa tinha a mão vencedora e já sabia disso. E embora fosse difícil imaginar um final diferente, o anúncio do maior poder estatal no México causou uma comoção que repercutiu no mundo inteiro. Às 18h49, o Gabinete de Segurança do governo mexicano tomou a decisão mais polêmica do governo Andrés Manuel López Obrador: ceder à pressão ou à chantagem e libertar Ovidio Guzmán Lopes. A ordem era retirar as forças de segurança e liberar o narcotraficante. O efeito foi imediato. Às 19h17, os pistoleiros libertaram um oficial e 4 soldados que mantinham em cativeiro, machucados e assustados, mas vivos. Com o passar das horas, mais pessoas foram libertadas, sempre com extrema cautela.
O herdeiro havia conseguido o que queria, o Estado mexicano acabava de se render ao cartel de Sinaloa. Os números oficiais do Culiacanazo foram devastadores. Houve entre 8 e 14 mortos, segundo diferentes fontes, incluindo 4 civis inocentes que ficaram presos no fogo cruzado. Também houve 22 feridos, 19 bloqueios, 14 confrontos armados, 8 soldados capturados e libertados, além de 68 veículos militares atingidos por tiros, agressões contra o quartel militar e a sede do Centro de Controle, Comando, Comunicação e Computação do Estado. Mas os números oficiais não mostram o trauma psicológico de milhares de moradores que viveram horas de terror. Não falam das crianças presas nas escolas enquanto tiros aconteciam. Nem contabilizam as perdas econômicas dos comerciantes que viram seus negócios destruídos ou saqueados durante o caos. Luiz Crescêncio Sandoval, secretário da Defesa Nacional, reconheceu no dia seguinte que a operação foi mal organizada. Foi precipitado e subestimou gravemente a força e a capacidade de mobilização do cartel de Sinaloa. Foi uma admissão brutal de incompetência que deixou muitos de boca aberta. Como as Forças Armadas mexicanas não previram a reação do cartel? Eles não sabiam que estavam no centro do território inimigo? Eles não previram que prender o filho do Chapo provocaria uma reação extrema de uma das organizações mais violentas do continente. As versões contraditórias sobre como a operação se desenrolou também não ajudaram. Primeiro disseram que era patrulhamento de rotina, depois que aguardavam um mandado de busca, depois reconheceram que era uma operação planejada para cumprir um mandado de extradição. A falta de clareza e coerência no discurso oficial alimentou as teorias da conspiração e as acusações de corrupção. O presidente López Obrador tentou minimizar a derrota com um discurso humanista, dizendo que a captura de um criminoso não valeria mais que vidas humanas. De Oaxaca, para onde o mandatário foi transferido por medo de um atentado, afirmou que a situação ficou muito complicada e que muitos cidadãos estavam em risco. Mas, aos olhos de todos, foi um fracasso logístico monumental que expôs as graves falhas táticas do México ao enfrentar o narcotráfico. Meios de comunicação, redes sociais, analistas políticos e a opinião pública em geral manifestaram sua indignação. A operação fracassada se tornou uma ferida que os opositores políticos não hesitaram em cutucar, questionando sem piedade a estratégia de segurança do governo federal. As zombarias também não demoraram a aparecer. Memes, charges e vídeos virais ridicularizaram a decisão de liberar o vídeo. A imagem do México como um estado fraco diante do crime organizado ficou consolidada da noite para o dia. Enquanto isso, Ovidio e seus irmãos comemoraram o episódio como uma das grandes vitórias da família Guzmán contra o Estado mexicano. Novamente, eles eram os reis indiscutíveis do negócio. O dia 17 de outubro de 2019 entrou para a história como a maior derrota sofrida pelo Estado mexicano em sua longa e sangrenta luta contra o narcotráfico. Não foi só uma derrota logística ou militar, mas uma humilhação pública que deixava algo claro. Se os cartéis não tomam o controle do México pela força, é por um único motivo, porque não querem fazer isso. Nunca antes pistoleiros haviam tomado uma cidade inteira para pressionar um presidente, criando um precedente negativo que ainda afeta a política de segurança do México. Isso demonstrou que os cartéis têm capacidade, armamento e organização suficientes para desafiar abertamente o governo com impunidade. Em 2023, Ovidio Guzmán López foi recapturado em uma operação maior, com centenas de militares e apoio aéreo. Desta vez não houve trégua nem negociações. Ele foi extraditado para os Estados Unidos, onde enfrenta várias acusações federais. Mas o dano já estava feito. A sociedade mexicana ficou marcada e com a sensação persistente de que os cartéis são a verdadeira autoridade do país em vastas regiões do território nacional. Mas isso não foi tudo. Documentos vazados durante o hackeamento ao Ministério da Defesa Nacional em 2022, é mencionado que a Procuradoria-Geral da República está investigando um círculo de militares que supostamente protegiam Ovidio Guzmán antes do Culiacanazo. Se essas acusações forem confirmadas, ficaria evidente que a corrupção dentro das Forças Armadas facilitou o desastre de 17 de outubro. Como fica claro, o Culiacanazo não foi apenas uma batalha perdida,
Foi um aviso claro de que o México enfrenta um inimigo interno com recursos, tecnologia e determinação semelhantes aos de um exército, que não respeita fronteiras, leis nem autoridades. E para o cidadão comum, uma nova comprovação de que está preso em um ecossistema de violência, onde o papel que lhe cabe pode perder seu valor e sua dignidade a qualquer momento. O mais assustador é que, mesmo após a humilhação pública, o cartel de Sinaloa segue operando com a mesma impunidade. Quem de fato governa o México? Essa pergunta segue sem resposta e deveria levar à reflexão todas as nações soberanas, porque da corrupção e do narcotráfico ninguém está 100% a salvo.